Jesus é o caminho pra gente amar. O amor pode tudo, transforma o mundo. O amor é assim, eterno e profundo. É chama de luz, estrela a brilhar. Jesus é o caminho pra gente amar. Jesus é o caminho pra gente amar. Jesus é o caminho pra gente amar. Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor pode tudo, transforma. Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Um forte abraço a todos vocês que aqui se encontram. Nossa gratidão por mais uma noite podermos estar aqui reunidos em nome do Criador, em nome daquele que veio, que enviou o seu Filho para nos ensinar a amar. A todos que nos acompanham pelas redes sociais também, recebam o nosso abraço fraterno. E para que a gente possa ganhar tempo, né? Uns avisozinhos bem rápidos, né? Normalmente a gente faz a campanha do quilo no segundo domingo de cada mês. Porém, como o segundo domingo do mês de agosto é o Dia dos Pais, então a campanha do quilo ela será realizada no terceiro domingo, no caso no dia 18 de agosto, é que nós faremos a visita nas casas em campanha do quilo. Queremos lembrar também das atividades, né? Nas terças-feiras a gente tem o ESD aqui, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Na quarta, o Estudo da Mediunidade. Na quinta-feira, a Terapia do Evangelho, que é o estudo do Evangelho associado à nossa vida, às nossas vivências, às nossas experiências, aos nossos aprendizados diários. Na próxima semana, Dia dos Pais, acabei de ficar sabendo que o palestrante da próxima semana, ele não tem o tema ainda, né, definido, está mais ou menos já pensado, né, vai ser Sávio, esse aqui que fala, que vai estar aqui na próxima semana trazendo algumas reflexões. E aí, durante a semana, a gente coloca aí nas redes sociais o tema que será apresentado no próximo domingo. Na noite de hoje, nós temos a grata satisfação de receber nosso querido amigo, nosso irmão Tiago Francisco. Tiago, que é lá do Apolo de Bezerros, e ele vem trazer um tema: quais fatores revelam a cegueira da alma?
Um tema bem, bem instigante, vai ser uma excelente reflexão. Para que a gente possa dar por iniciados, eu queria convidar a Cis para fazer a prece inicial. Boa noite. Vamos elevar nosso pensamento ao alto, vamos orar, falar com Jesus, com a espiritualidade. Jesus, é sempre com alegria que nos encontramos aqui para aprendermos. A cada encontro, Jesus, que aqui participamos, levamos conosco um pouco do aprendizado, que nessa noite possamos, cada um de nós, recebermos assistência espiritual, receber as energias benéficas para que possamos termos uma semana de paz, de harmonia, e em particular, Jesus, para aqueles que estão passando por desequilíbrio de ordem física, mental e espiritual, as famílias que estão passando por problemas, que possas, através da espiritualidade, ajudá-los dentro das suas necessidades e de seus merecimentos. E que possamos ter, nessa noite, uma noite agradável, que inspira o nosso irmão Tiago, para que ele transmita o melhor e que possamos absorver o máximo dos conhecimentos que ele vai nos trazer. E que a tua paz e a tua luz, Jesus, permaneça conosco, que assim seja. Agora, com a palavra, o nosso querido Tiago, com o tema Quais fatores revelam a cegueira da alma? Está bem ajustado já. Boa noite a todos, queridos amigos. Boa noite, irmãos, companheiros de doutrina espírita, que a paz do Cristo possa reinar em nossos corações, hoje e sempre. Mais uma vez, diante dessas dezenas de palestras que eu já fiz aqui, o nosso querido amigo Leandro, ele tem um programa de computador que ele registra esses cálculos. Depois eu vou perguntar para ele em que número é essa palestra, mas eu creio que eu já tenho quase 60 palestras, né, durante esses quase 20 anos de oratória aqui no Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Mas é sempre uma experiência. 51? Exagerei um pouco. 51 palestras, né? Então, diante dessas 51 palestras, né, sempre a experiência é nova. Por mais que eu volte aqui ao Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, por mais que nós já tenhamos compartilhado uma série de informações, conhecimentos que a doutrina nos traz, mas sempre é algo novo. Sempre a energia, a psicosfera desse ambiente, ela nos possibilita experiências novas e prazerosas. Nós que somos expositores, em especial expositores espíritas, quando falamos em nome do espiritismo, temos uma preocupação muito grande no que diz respeito à mensagem, ao conteúdo que será repassado em uma palestra. Porque realizar uma palestra espírita, apesar de que outros tipos de oratória também exigem os seus compromissos, mas no que tange a questão do espiritismo, realizar uma palestra, uma oratória com essa temática, nos traz uma gama de responsabilidades a mais e de preocupações a mais. Porque uma coisa é quando você vai ensinar química, física, quando você vai falar sobre gestão de recursos humanos em grandes empresas, palestras cuja temática tem um cunho mais profissional. Obviamente, você deve sim ter responsabilidade sobre aquilo que você fala, sobre a opinião que você forma diante daquele assunto, diante daquele contexto. Mas não é a mesma coisa quando a temática principal são as questões que envolvem a moral. E, sobretudo, a moral à luz do espiritismo. É outra conotação, é outra responsabilidade em torno de um assunto que ele é um assunto popular, no que diz respeito à questão da sua vinculação com a espiritualidade, com os conceitos, né, que nós estabelecemos de religião.
mas é um assunto específico no que diz respeito à aplicação desse assunto em nossas vidas. Então, muitas vezes, diante de uma atividade profissional, por exemplo, nós podemos nos dar o direito de errar e corrigir. Quando a questão está envolvida pela ótica da religião em seu sentido mais profundo, nós também, enquanto seres humanos imperfeitos, não podemos nos condenar pelo erro praticado, mas a exigência de uma reformulação da atitude torna-se maior do que qualquer outro deslize em termos de aplicação do conhecimento em outras áreas. Um erro um erro em torno da espiritualidade, ele nos traz consequências um tanto quanto mais desastrosas a nível espiritual do que um erro cometido em outras áreas, que podem ser até facilmente corrigidos a tempo. Com a reencarnação, nós sabemos que há tempo para tudo e que há tempo para a correção. Mas muitas vezes esse tempo não se dará no âmbito de uma encarnação. Talvez possa se dar no âmbito de uma nova encarnação. Então, nem sempre temos todo o tempo do mundo no que diz respeito às experiências que nós precisamos aproveitar no aqui e no agora. Então, temos que aproveitar o máximo possível cada uma das experiências que surgem em nossa vida, como mecanismos de aprendizado para o nosso crescimento, para a nossa melhoria, para o nosso aperfeiçoamento intelecto-moral. Então, nós temos uma preocupação muito grande no que diz respeito à oratória espírita, em definir qual o tema que será abordado, se esse tema vai, de fato, atingir as expectativas daqueles que estão frequentando a palestra pública, encarnados e desencarnados, e se, sobretudo, o conteúdo vai tocar nas necessidades humanas desses indivíduos que adentram ao ambiente da casa espírita. E como somos formadores de opinião, e formadores de opinião no que tange a assuntos da espiritualidade, cada lição que for repassada e que foi corretamente assimilada pelos frequentadores, torna-se um ato meritório a mais. Porém, cada palavra que for dita e que possa de alguma forma incentivar alguém a um uso ou uma prática que não sejam dignos, essa palavra também terá a sua dose de peso e de responsabilidade na economia espiritual daquela criatura. Então, diante desse preâmbulo, eu sempre tenho uma preocupação muito grande em, de alguma forma, definir uma temática para uma palestra espírita. E daí nós sabemos que nós costumamos pedir a assistência da espiritualidade amiga. E nós sabemos que os expositores espíritas, assim como qualquer um trabalhador de uma casa espírita, independente do setor ou da função que ele exerça, eles são assessorados pela equipe de espíritos amigos, muitas vezes bem mais organizada do que nossas equipes, e que estão lá designando os trabalhadores, orientando, reforçando uma fiscalização positiva, não impositiva, mas positiva dos setores, para que a casa espírita, tanto no plano espiritual quanto no plano físico, possa surtir efeito positivo em suas atividades. Então temos uma equipe espiritual que nos coordena, em especial que coordena os trabalhos de oratória dos trabalhadores de uma casa espírita. Então nós pedimos a assistência a esse mentor espiritual, a esses espíritos amigos, para que eles intuam, inspirem uma frase, um texto, uma ideia, uma linha de pensamento que nos ajude a formatar o tema de uma palestra. E nisso, já há algum tempo atrás, nós já realizamos essa palestra em algumas cidades aqui de Pernambuco, e há algum tempo atrás eu pedi a assistência da espiritualidade para uma nova temática, para uma nova ideia que eu pudesse abordar nas casas espíritas, e daí veio essa ideia. Quais fatores revelam a cegueira da alma? E cegueira da alma é um termo forte, é um termo que, se ele não for bem compreendido na sua contextualização, ele pode gerar até um certo dissabor nas pessoas que escutam esse tema, que escutam essa frase. Cegueira da alma é um termo forte, e foi um termo que ele foi também explicitado por Jesus em várias passagens dos textos bíblicos. Em várias passagens, o Cristo asseverou
taxativamente que nós tínhamos pouca visão espiritual dos fatos. Nós éramos muitas vezes cegos guiando outros cegos. Então, a primeira ideia que me veio em mente foi uma passagem que está nos textos bíblicos, atribuída a Jesus, está lá nos textos bíblicos, em Lucas capítulo 6, versículos 39 a 45, Lucas 6, 39 a 45, em que o Cristo, ele enfatiza muito bem o estágio espiritual das criaturas, da maioria das criaturas à época, intitulando-as como cegas, espiritualmente falando. Então, nessa passagem, em Lucas 6, 39 e 45, nós vamos entender e visualizar o seguinte texto. O Cristo, diante do povo que o escutava, diante de muitos de seus discípulos, ele enfatizou o seguinte texto: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no mesmo buraco? O discípulo não pode ser maior do que o seu mestre. Um discípulo bem formado, ele poderá ser e deverá ser como o seu mestre, e não maior do que ele. Por que observais o cisco que está no olho do vosso irmão, e não conseguis observar a trave que está diante dos vossos olhos? Hipócritas, primeiro retirem a trave que está diante dos vossos olhos, para enxergar bem e retirar o cisco que está no olho do vosso próximo. Uma árvore boa não pode gerar maus frutos, nem uma árvore má pode dar bons frutos. Se reconhecerá a árvore pelos frutos que ela produz. Não se colhem figos nos espinheiros, nem se colheitam uvas nos abrolhos. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro que há do próprio coração. O homem mau tira coisas más do mau tesouro que há no próprio coração, porque a boca fala de tudo aquilo de que está cheio o coração. Vejam que texto belíssimo, profundo, bastante elucidativo, e o interessante desse texto é que, se visualizarmos a primeira parte dele, quando Cristo assevera que somos cegos guiando outros cegos, vamos perceber que no decorrer do texto, das frases, das partes do texto, ele justifica as atitudes de uma criatura que a credencia como alguém que sofre da cegueira espiritual, tentando guiar outras criaturas que também sofrem da mesma cegueira espiritual. Ou seja, seres humanos ainda tão imperfeitos que nós somos, e espíritos encarnados ainda tão imperfeitos que somos, tentando guiar e conduzir outras almas, outros espíritos que também são tão imperfeitos quanto. Então ele explica, no decorrer do texto, que os cegos que guiam outros cegos são justamente aqueles que tentam gerar um fruto, que não conseguiram lançar a semente para fazê-lo produzir. São justamente aqueles que, de alguma forma, projetam as suas inferioridades, o seu primitivismo, as suas atitudes negativas no outro, condenando-o quando observa o cisco no olho do próximo, mas não observa a trave que está diante do próprio olho. Então ele vai citando características nesse texto tão pequeno, mas tão profundo, que revela de uma forma enfática que nós somos muitas vezes cegos guiando outros cegos. Então essa cegueira espiritual, ela foi muito bem enfatizada pelo Cristo. E ela foi também enfatizada, com outras palavras, pelas palavras de um poeta, José Saramago, diga-se de passagem, amigo pessoal do já saudoso J. Borges, nosso grande artista bezerrense. José Saramago, grande poeta português, ele dissera em certa ocasião que a pior cegueira que existe é a mental, que faz com que não observemos aquilo que está à nossa frente. Olhem que frase, que texto de José Saramago. A pior cegueira é a mental, que faz com que não observemos aquilo que está na nossa frente. E daí, quando nós observamos o termo cegueira, a gente associa diretamente à questão do olhar.
O que pode sofrer uma cegueira? A visão, o olhar. Mas veja que José Saramago ele faz uma associação de cegueira com uma questão mental, e não propriamente falando com o olhar, e sim com o pensar. E ele diz que cegos espirituais são aqueles que não conseguem conectar a sua mente com a harmonia, com o belo, com a verdade, com o divino. Ele enfatizou, a pior cegueira é a mental, não é a ocular, não é a visual. Então, como alguém, através do uso indevido da mente, pode de alguma forma assumir a condição de alguém que tem uma visão espiritual turva, uma visão espiritual ainda muito pequena diante do universo e diante dos fatos? São questões a se refletir com relação à cegueira espiritual. Quando eu não conduzo a minha mente para o caminho do autoconhecimento, do autoesclarecimento e do crescimento pessoal, eu sou um cego espiritualmente falando. Mesmo que minha visão sobre as coisas do mundo, sobre as ciências, sobre as academias, seja uma visão privilegiada. Mas não é essa visão física que estamos falando. É a visão espiritual, que começa no conteúdo emocional, que é traduzida pelo conteúdo mental. O seu nível intelectual, o seu nível evolutivo, lhe determina as interpretações que você faz sobre a vida, sobre o universo, sobre as relações, sobre as experiências humanas. Então, a pior cegueira é a mental. Já dissera José Saramago. E nós somos, de fato, indivíduos com visão espiritual turva, querendo guiar outros indivíduos que não conhecem ou não visualizam tanto a vida, o universo, assim como nós. O Cristo também já asseverou isso. Então, diante disso, restam-nos algumas reflexões sobre quais seriam as atitudes, os comportamentos que nós, seres humanos, tomamos muitas vezes de forma irrefletida e até inconsciente, e que demonstram que ainda sofremos da cegueira espiritual tão avisada pelo Cristo há milênios atrás. Quais seriam essas atitudes? E daí nós percebemos o seguinte: uma primeira atitude muito comum, e quando eu falo atitude comum, popular, é uma atitude que ela alcança a todos. Não existe essa questão de dizer que pelo fato de alguém conhecer um pouco mais sobre uma doutrina ou sobre um pensamento do que qualquer outra pessoa, essa pessoa estaria isenta de se comportar assim. Não, muito pelo contrário. Nós visualizamos esse comportamento entre aqueles que dizem seguir a doutrina espírita. Ora, alguns dirão, de boca cheia, que a doutrina espírita é uma doutrina que ela esclarece mais. Ela permite um horizonte intelectual maior para as suas criaturas. Porém, o que acontece? Ao mesmo tempo que mais se sabe, também mais se é cobrado por aquilo que se sabe. E daí então a gente vê muitos espíritas, de uma forma equivocada, taxarem o seguinte: fazemos parte de uma doutrina mais esclarecida. Portanto, temos recursos a mais do que outras pessoas para evoluir. Tomemos cuidado com essa condução de pensamento. Recursos alternativos para pensar sobre a vida através de outras interpretações, de outras linhas de pensamento, nós temos. A doutrina espírita, a reencarnação, a mensagem dos espíritos amigos corroboram, confirmam isso. Mas isso não significa que sabemos mais do que outros, porque os saberes são compartilhados. O que eu não sei será complementado pelo saber do outro. E nessa partilha, nesse diálogo de saberes, todos crescemos. Porém, um fato é notório. A doutrina espírita avança em alguns pontos no que diz respeito a certos conhecimentos que eram vistos como mistérios, como inacessíveis à condição humana, e que nós descobrimos que, de fato, são conhecimentos acessíveis a qualquer uma das suas criaturas, desde que as criaturas evoluam para tal. Há certos conhecimentos, há certas ciências que, por enquanto, na condição em que estamos, sabemos pouco ou temos poucos recursos para sondar os seus princípios. Mas à medida que vamos evoluindo, que vamos acessando novos conhecimentos, essa nossa consciência espiritual vai se expandindo e vamos ter acesso a informações que antes eram informações ou veladas ou de difícil entendimento para cada um de nós.
mas nós alçamos voos no nosso intelecto e passamos a compreender hoje coisas que talvez nós não compreendíamos há 100, 150, 200 anos atrás, porque faltavam os recursos para essa compreensão. Então, tomemos cuidado com essa questão de dizermos que somos mais esclarecidos e, por isso, temos privilégios, recursos a mais. Não. E é justamente entre muitos seguidores do Espiritismo que nós visualizamos esse tipo de atitude, que é a primeira que vamos estudar, que revela uma estrutura de cegueira espiritual na criatura. E que atitude é essa? A revolta diante da providência divina. A primeira atitude de uma criatura que demonstra que a sua visão espiritual não está alargada é justamente a questão dela se revoltar diante dos desígnios do Criador. E ninguém está isento disso. Mais cedo ou mais tarde, quando a dor bate à nossa porta e não temos ainda uma maturidade espiritual para compreendê-la, podemos sim cair nesse risco de entrar nessa faixa vibratória e começar a se rebelar contra Deus, contra a vida, contra o universo. Então nós vemos sim muitos espíritas, muitos seguidores da doutrina que estudam a reencarnação, que recebem a informação dos espíritos amigos. Nós vemos muitos deles se questionarem sobre certos acontecimentos, certas experiências, questionando o porquê das coisas. E nós já dissemos em uma outra ocasião que o mais interessante seria não perguntarmos o porquê das coisas, e sim o para quê das coisas. Quando nós questionamos o porquê, estamos de alguma forma questionando algo que já aconteceu, uma experiência que já foi vivenciada, que muitas vezes não se pode mais voltar atrás. Podemos ressignificá-la, mas voltar atrás não. Quando nós perguntamos o para quê, nós estamos perguntando ou questionando sobre a finalidade daquela experiência, o que é diferente. O porquê nos lança a reclamações e revoltas que estão inseridas no passado. O para quê nos incentiva a começar a pensar em panoramas futuros, baseados naquela situação que estamos vivenciando. Então, quando nós perguntamos o para quê, estamos perguntando a finalidade das coisas e não mais a causalidade, que é justamente o porquê. Quando eu descubro a resposta de um porquê, eu descubro uma resposta que leva à causa. Quando eu procuro sondar o para quê, eu busco a finalidade, o objetivo final. Ou seja, ao invés de perguntarmos para Deus por que isso aconteceu comigo ou por que isso está acontecendo comigo, o ideal seria nos perguntar: para que isso está acontecendo? Qual a finalidade da providência divina, de Deus, soberana inteligência, justiça e bondade? Qual a finalidade dessa providência para conosco, para com a nossa vida, para com o nosso projeto e processo evolutivos? Então, a revolta diante da providência divina é uma manifestação precisa e clara da cegueira espiritual que ainda nos abate. E quais são as atitudes de uma pessoa que se revolta diante da providência divina? A primeira delas, muito comum, seria a lástima por dores que são passageiras. E aí é que está a grande questão. Enquanto nós não compreendermos e aceitarmos no plano físico a impermanência das coisas, dificilmente conseguiremos ter ânimo para enfrentar os desafios existenciais. No que diz respeito às experiências materiais da criatura, absolutamente tudo aqui na Terra é impermanente. Tem um tempo de duração. E esse tempo está vinculado à necessidade de aprendizado da criatura. E é isso que muitas criaturas não compreendem. Nós queremos as coisas sob o nosso tempo. Mas o nosso tempo evolutivo não é, muitas vezes, o tempo do universo. E é isso que nós temos que compreender. Enquanto que para nós uma dor parece sem fim, o que é essa dor sem fim
no âmbito de uma pequena e tão fugaz existência carnal, permeada entre tantas encarnações que já vivenciamos ou que ainda iremos vivenciar. O que seria essa pequena experiência? Um lapso de tempo na eternidade. Para nós, dói, incomoda. Mas por mais tempo que nós achemos que essa experiência vai prosseguir, vai se dar, essa experiência nada o será diante do tempo evolutivo da criatura, do nosso tempo espiritual. Nós costumamos medir o tempo de acordo com alguns padrões. Dentre esses padrões, o padrão que estabelece que o nosso tempo aqui na Terra é o tempo, é o período que compreende do nosso nascimento até o nosso desencarne. Mas nós compreendemos que isso apenas representa o âmbito de uma encarnação, de uma existência material. Mas a vida é única de fato, a vida é imortal do espírito. Que essa vida, que é única, ela se representa, ela se processa, ela se constrói através de múltiplas existências. Existências físicas, materiais são numerosas, são variadas, são distintas, são múltiplas. A individualidade imortal e a existência do ser enquanto filho de Deus, enquanto criatura imortal, é uma existência única, particular. Então a vida é imortal e a vida é única, porque é a vida do espírito. A existência que constitui-se como a ligação desse espírito a uma matéria no processo de encarnação é que é uma experiência múltipla e variada. E reencarnaremos tantas vezes quanto forem necessárias ao nosso aperfeiçoamento. Alguns irão acelerar esse processo, reduzindo a necessidade e a quantidade de encarnações. Outros retardarão esse processo, exigindo as múltiplas idas e voltas ao plano físico para a correção das rotas, dos desvios morais, para a consolidação daquilo que você já conseguiu, de fato, consolidar em você em termos de evolução. Então o caminho é longo e é um caminho árduo, mas também é um caminho muito prazeroso quando é bem vivenciado, quando é bem trilhado. Mas nós muitas vezes não compreendemos isso. Então nos lastimamos pelas dores, achando que elas são eternas. Ou, mesmo sabendo que elas têm um fim, nós reclamamos porque essa finalidade, esse fim que nós esperamos, está tão duradouro. Ainda está demorando tanto para chegar, para se obter. Mas o tempo de Deus é diferente do tempo que nós estabelecemos para as nossas necessidades humanas. Então, de fato, se algo que você conceitua como dor, como sofrimento, como angústia, ainda não cessou, é porque ainda falta algum componente de aprendizado que você ainda precisa assimilar. Quando, de fato, você assimilar aquele componente de aprendizado que você, de forma renitente, não quer aceitar, quando assimilarmos esse componente, naturalmente a prova ela vai diminuindo aos poucos. O próprio universo, os ambientes, as circunstâncias favorecerão o término daquela situação tão conflituosa, daquela situação que nos causa angústia, que nos causa dor. Nós não compreendemos isso e questionamos Deus por quê? E os espíritas em especial. Com essa história de que há mais esclarecimento, de que tem informações que outros não têm, muitos acham-se isentos das dores, ou que devessem ser isentos das dores. E daí se questionam, mas eu fiz tanto pela casa espírita, eu fiz tanto pelo movimento espírita, eu tento empregar tanto aquilo que eu estudo, mas os problemas continuam. Claro, porque acima de tudo você está, mesmo que sendo espírita, está na condição de um ser humano. E o que é um ser humano? O espírito encarnado. E o que é um espírito encarnado? Uma individualidade formada pelo somatório de todas as experiências que essa mesma individualidade já vivenciou no âmbito de múltiplas e múltiplas encarnações. Nós somos do ontem. O nosso corpo físico atual é que foi formulado no agora, através da composição genética dos nossos pais.
Mas nós, enquanto espíritos, somos do ontem. Somos herdeiros de nós mesmos, construtores siderais do nosso próprio destino. Espíritos criados simples, ignorantes, mas perfectíveis, ou seja, tendentes à perfeição, que não será a perfeição absoluta do Pai, porque senão ele não teria mais a unicidade como uma de suas características, mas a perfeição relativa à nossa condição de criaturas. E que perfeição é essa, relativa à nossa condição de criaturas? Um estágio evolutivo em que o intelecto e o moral coparticipam no projeto evolutivo da criatura. Um estágio tal em que, dentro da condição de seres humanos, não precisaríamos mais aprender algo substancial, tanto no intelecto quanto na moral. Poderíamos até se reencarnar, mas agora através de missões, por missão, e não pelo resgate de dívidas passadas. Vamos chegar a essa condição, a condição da angelitude. Um dia todos nós seremos anjos. Já o somos em potencial. Falta apenas extravasar essa luz, esse reino de Deus que habita dentro de cada intimidade espiritual. Mas nós nos lastimamos por dores que são passageiras. Absolutamente tudo passa. E vou lhes dar uma boa notícia. Aqui no plano físico, as dores e tudo aquilo que nós julgamos como ruim passa. E vou lhes dar também uma outra excelente notícia. Os momentos felizes aqui da Terra, as experiências que nós julgamos como felizes, também passam. E que bom que é assim, para não criar ilusões, para nós compreendermos o verdadeiro valor da vida e do universo. Não criemos ilusões. Temos momentos passageiros de alegria, de contentamento, de extravasamento, que nós julgamos como felicidade. Mas a felicidade é um processo muito mais profundo do que momentos que são alegres e que são fugazes. A própria espiritualidade na codificação espírita, ela é muito enfática quando fala que a felicidade dentro do âmbito que nós estamos aqui vivendo, o âmbito de encarnação, a felicidade ela consistiria no âmbito material, na posse daquilo que nos é necessário, e no âmbito espiritual, na consciência tranquila e a fé na vida futura. Ou seja, se temos aqui no plano material a posse daquilo que de fato nos é necessário, nem mais nem menos, e temos a consciência tranquila dos atos praticados e a certeza e a convicção da vida futura que nos espera, já podemos sim nos catalogar como felizes, mesmo diante de todos os problemas. É uma felicidade sem a ausência de problemas, porque os problemas passaram a ser vistos como mecanismos de aprendizado e não mais como punições de um Deus vingativo e irado. Então passamos a ressignificar o problema. E mesmo que ele doa, que ele ofereça angústias, mas teremos ânimo e forças para entender o porquê ele está atingindo a nossa vida e construiremos recursos para vencer esses desafios e sairmos mais fortes diante dos mesmos. Então, também vou lhes dar mais uma excelente notícia. A prova vai acabar. O sofrimento vai acabar. Mas vou lhes dar também mais uma outra notícia. Quando acabar, não se preocupe. Amanhã vai surgir outro problema. E quando você crescer e evoluir, obter o aprendizado necessário para esse problema, não se preocupem. Amanhã vai dar algo errado de novo. Até o momento que nós não precisemos mais dessa conjuntura. Porque não estamos mais vinculados a resgates, a dívidas. Então não é querer jogar um banho de água gelada e trazer um ar de pessimismo a esse discurso, mas é uma realidade. Não pensem vocês que quando aquela dor que está nos abatendo, aquela prova que está nos afligindo acaba, não pensem vocês que a partir de agora a vida vai ser um mar de rosas. Não, nem se preocupem com isso. Vamos passar um período de bonança em que nós vamos imaginar que não mais haverão problemas. Mas daqui a um ano e meio, ou até menos, daqui a meses, surge um outro desafio.
Se não é uma doença, é uma partida de um ente querido. Se não é uma partida de um ente querido, é um novo revés financeiro. Não importa. Ainda é necessária essa conjuntura. Porém, à medida que passamos a utilizar os recursos morais e intelectuais que nós temos, a tendência é que essas provas diminuam, porque não estaremos mais sendo submetidos ao impositivo da lei de causa e efeito. Se nós imaginarmos e formos humildes o suficiente para darmos o braço a torcer, vamos perceber que praticamente 70% ou 80% das provas que nós vivenciamos na atual encarnação são o resultado de ações da atual encarnação. E não resgates que ainda ficaram para ser quitados. Ou seja, 80% das dores que nós passamos na existência atual poderiam perfeitamente ser evitadas, se nós tivéssemos tomado um caminho correto. Então, como ainda nós somos muito renitentes, teimosos em querer o comodismo e o imediatismo daquilo que nos causa um prazer imediato, por essa conjuntura é que estamos submetidos a uma situação, a um nível espiritual em que um problema acaba, mas terá que surgir outro. Porque nós mesmos criamos esses problemas. Achamos que aprendemos, mas não aprendemos. Dizemos que não vamos errar e erramos novamente. Então surge uma nova prova. Então, essa felicidade de fato que nos espera a nível espiritual não será encontrada em um plano que ainda está na condição de provas e expiações. Não há a mínima condição disso. Mas ela é real, no âmbito do espírito, quando aprendeu diante de todo o projeto evolutivo e reencarnatório no qual ele se submeteu. E todos nós estamos inseridos nesse projeto. Cada um de nós está inserido nesse projeto reencarnatório. Cada um de nós está inserido nessa gama de situações, de experiências que nos fazem crescer, desde que aprendamos, ou que nos fazem questionar a providência, se nós não conseguimos entender o porquê das coisas. Então, a lástima por dores que são passageiras, transferência de culpa, é uma outra atitude que revela também uma revolta diante da providência. E esse é um dos principais mecanismos de fuga da criatura. Quando ela não consegue compreender aquilo que Deus propôs para a sua existência, ela prefere transferir o processo da culpa, da responsabilidade, pelas dores que passa, para que ela se isente de alguma responsabilidade, se coloque numa posição de vitimismo e faça o universo todo querer estar aos seus pés. E essa é uma grande realidade. Essa é uma atitude que mais cedo ou mais tarde nós praticamos. E cada um de nós aqui já se comportou na vida dessa forma, em maior ou menor grau, mesmo que inconscientemente, sem ter percebido. Quantas vezes nós não fizemos vista grossa, lembram? O cisco e a trave? Quantas vezes nós não fizemos vista grossa para uma situação que nós sabemos que fomos o pivô e preferimos transferir a culpa por aquela situação a terceiros? A conjuntura social, a Deus, ao diabo, querendo nos isentar dos compromissos que nos eram necessários. Então a gente transfere a culpa e a responsabilidade para terceiros. E muita gente costuma não querer se aprofundar tanto na doutrina espírita, justamente porque esse é um componente que ela bate muito na tecla, na questão da responsabilidade pessoal e intransferível. Na questão que determina, na linha de raciocínio que determina, que por mais que os outros possam agir para conosco de uma forma que nós não gostamos, acatar a decisão final pelo resultado daquilo que é provocado, caberá a cada um de nós. E tem muita gente que não consegue admitir isso, porque ele faz sacrificar-se. E o sacrifício moral é um dos mais árduos e conflituosos que existem. Porque o sacrifício moral significa o aniquilamento de um homem velho que habita dentro de ti para o nascimento de um ser humano renovado. Em uma matéria ainda tão envolvida pelos apetites
materiais, pelos apetites do ego. Então é difícil admitir que a responsabilidade é pessoal e intransferível, que o outro pode induzir, mas que jamais determinará a direção das nossas atitudes, porque elas cabem a cada um de nós, porque nós somos senhores do nosso destino. Então a gente transfere. A gente fica utilizando daquilo que a psicologia conceitua como persona, máscaras, personagens. Augusto Cury, dos seus livros, né, que falam sobre a gestão da emoção, ele é muito enfático ao afirmar que nós somos os espectadores que estão na plateia assistindo os atores fazerem um teatro da própria vida. Ora, você que deveria ser o protagonista, mas você fica assistindo de braços cruzados, nenhuma referência aos presentes, mas ficamos assistindo de braços cruzados a encenação da nossa própria vida pelas mãos de outros atores. Não tem lógica isso. Se você é o protagonista da história, como é que o outro vai tomar o seu lugar? Mas o outro toma. Nós somos espectadores assistindo a própria encenação da vida pelas mãos de outros atores que muitas vezes nem sequer nos conhecem, mas que encenam a nossa própria vida. É isso. A gente vê a banda passar, o bonde andar. Sabemos cada momento, ou pelo menos os principais momentos, em que a necessidade de uma mudança torna-se mais viável, mais forte. Mas o que fazemos? Transferimos responsabilidades, culpas, e deixamos a oportunidade da mudança passar. Então, para dizer que eu não tenho culpa com absolutamente nada e culpar-me sempre a Deus, eu transfiro essa responsabilidade. É uma forma de você mostrar que você está se revoltando com aquilo que você não aceita, mas que é preciso. E nós sabemos, nem tudo o que queremos é o que precisamos. E nem tudo o que precisamos é o que de fato queríamos. Mas precisamos. É necessário. Não é uma condição de escolha. Ah, eu quero passar por isso, mas não quero passar por isso. Olha, Deus, foi determinado eu passar por isso, mas não estou afim, não. Eu passo depois. Não é assim. É uma espécie de livre-arbítrio com limites. Você até pode renegar a prova, mas não fugirá das consequências inevitáveis que são advindas de um bem que deveria ter sido feito, mas não se o fez. Porque nós sofremos pelo mal que fazemos, mas também sofremos pelo bem que tínhamos a chance de fazer e não fizemos. É a negligência no bem, é pelo silêncio dos bons que o mal prospera. E é preciso que o mal prospere para que o bem sinta a necessidade das reformas. Isso é explícito, está aos nossos olhos. Por que é que o mal reina na terra? Porque é necessário ainda que ele o reine, para que o bem sinta e lute pelas reformas. Nesse período de transição planetária, isso ainda está mais visível. É necessário que esses espíritos ainda tão endurecidos no mal mostrem de fato quem realmente são. Para que aqueles que de fato vão acompanhar o processo evolutivo da Terra percebam essa necessidade de reformas morais e lutem por elas. É preciso que as máscaras caiam, que os personagens terminem e que os verdadeiros atores que encenam esses personagens mostrem as suas verdadeiras identidades. E nós sabemos, pelos conhecimentos da doutrina espírita, que isso não é apenas uma força de expressão, é uma realidade prática. No mundo espiritual, não temos mais o corpo físico. O nosso perispírito irradia aquilo que pensamos e que sentimos. E o que pensamos e sentimos é plasmado num ambiente espiritual. O nosso pensamento tem forma, tem peso, tem som, tem cor. Nós é que não conseguimos visualizar isso na condição de encarnados. Mas no mundo espiritual, o que eu penso é projetado e é plasmado. E outros espíritos,
por uma visão espiritual, conseguem identificar aquilo que nós pensamos. Então conseguimos esconder aqui na Terra. No mundo espiritual, não. E nem sequer aqui na Terra também, algumas vezes, na condição do desdobramento do sono, quando o nosso espírito está um pouco mais liberto e acessa o mundo espiritual, nem lá ele consegue disfarçar. Ele é visto, perseguido, acompanhado, é captado pelos espíritos que mantêm a mesma sintonia. O que nós fazemos aqui na Terra, na condição de vigília, na condição de acordados no corpo, possibilitará o intercâmbio e a sintonia com aqueles que estão no outro lado da vida, que estão apenas esperando o nosso despertar, o nosso desdobramento, o nosso desligamento do corpo, para entrarem numa faixa vibratória espiritual e se conectar conosco. E se essa conexão for forte, o suficiente para se enraizar, ela se transforma numa conexão obsessiva. As obsessões espirituais. Aonde há algozes, mas não há vítimas. Porque a vítima se permitiu ser assediada e molestada por esse algoz. Através da sintonia. A inveja pela felicidade alheia é uma outra característica muito comum daquele que se revolta diante daquilo que não conseguiu compreender e culpa os outros por situações que ele julga mais privilegiadas. E passa a assumir sentimentos de mágoa e de ódio porque o outro tem aquilo que ele julgava que ele deveria ter, mas não tem. E se magoa por isso, e se ressente, porque acredita que a vida do outro é uma vida muito mais cheia de sucesso do que a própria. Quando essa criatura não é moralizada o suficiente, essa inveja, essa frustração se transforma em mecanismo de vingança. E aquela criatura se vinga no outro só porque ela julga que o outro tem aquilo que ela deveria ter, mas não tem. Então a inveja pela felicidade do próximo revela um sentimento implícito, mesmo que a criatura não perceba, isso é inconsciente, de uma revolta diante da vida, diante daquilo que não consegue compreender. Se essa criatura compreendesse a vida nas suas múltiplas facetas, ela compreenderia que cada um só tem aquilo que lhe é necessário, aquilo que lhe é favorável para o seu crescimento evolutivo. Se aquela criatura vivencia ou tem coisas espirituais ou materiais que eu julgo não as ter, é porque ele fez por onde construir aquela situação, aquela conjuntura. E se eu ainda não tenho, há uma razão de ser, para o meu próprio bem. Talvez se eu tivesse aquilo que eu tanto anseio e que vejo no outro, talvez a minha vida não seria tão bela e tão produtiva como eu acho ou achava que seria. Será que se nós de fato tivermos bem mais do que aquilo que nós temos, em termos materiais, a nossa vida seria tão perfeita assim? Nós por acaso sabemos o nível de prepotência, arrogância, orgulho, egoísmo, soberba que ainda pode habitar em nossos corações sem percebermos que eles habitam? É aquela velha história, conhece-se o homem, dele o poder. Se nós obtivéssemos o poder material sobre os povos, como seria a nossa atitude? Saberíamos utilizar corretamente esses benefícios que são tão transitórios? Saberíamos conviver com a fama, com o sucesso, com o poder, sem nos corromper? Leandro e queridos amigos, quanta gente se corrompe com o poder. Quando não o tinha, não se corrompia. Quando passou a tê-lo, passou a ser uma pessoa corruptível, corrompida. Será que nós nos conhecemos o suficiente? Muitas vezes não. Será que nós conhecemos todos os nossos pontos fracos? Cremos que não. Mas, para isso, existe a lei de Deus, mas, sobretudo, existe as interpretações com relação a essa lei, que se convertem aqui na Terra sob a imagem das religiões. E que aqui nós temos que visualizar o seguinte processo, da diferenciação que existe entre religião e espiritualidade.
Religião enquanto dogma, enquanto ritual, enquanto instituição, é passageira, é transitória. É uma forma de entendimento ou de interpretação humana diante da lei de Deus. Mas a espiritualidade é uma vivência, é uma conduta, é uma forma de ser que compõe a sua individualidade imortal. Então nós temos que entender até que ponto o que nós julgamos ser religioso, espiritual, divino em nós está realmente sendo bem compreendido e bem praticado por cada um de nós. Será que nós ainda estamos naquela situação ou naquele nível evolutivo de dizer que somos muito religiosos porque nós aderimos quantitativamente a uma casa religiosa? Porque frequentamos 2 ou 3 vezes uma palestra, uma missa, ou porque participamos de vários setores de uma casa espírita, de uma casa religiosa, porque somos engajados naquele movimento religioso? É muito mais do que isso. É o que fica após esse engajamento. É o que sai desse ambiente onde esse engajamento é visível. É o que sai daqui, em termos de uma nova configuração de pensamentos, palavras e atitudes. E ainda somam-se esses 3, os sentimentos e as intenções. Os pensamentos, as palavras, as atitudes, os sentimentos, as intenções para com Deus, para com o próximo, para com a vida. São esses elementos que regem a nossa evolução, tanto na condição de encarnados, quanto na condição de desencarnados, visto que a evolução continua após a morte do corpo físico. Aí sim é que ela continua, com mais recursos do que temos aqui disponíveis na condição da matéria. E temos que compreender que a dor revela os nossos desafios internos, mais ocultos, mais subentendidos. Se não fosse esse mecanismo de alerta, nós não identificaríamos aonde estamos errando. E não construiríamos recursos para a resolução desses problemas, dessas imperfeições que ainda nos abatem. Então, nos revoltarmos diante da providência é de fato uma atitude que revela a nossa cegueira espiritual. E eu não vi a hora passar. É 8h30, não é isso? Aquele relógio está certo? Está certo mesmo? Ah, parou, né? Por isso. Eu vi a hora passar, é 7:50, 7:55, é 8h30. Por isso é que eu não vi a hora passar. Fechando o nosso ciclo, de conhecimentos. E olha que eu ainda ia falar mais 3 tópicos, pensando que ainda não era 8h30. Ô relógio traiçoeiro. É porque ele queria me ver falar. Aí demorou mais tempo, né? Esse não é materialista. Os relógios das casas espíritas são materialistas, mas esse para na hora que o palestrante fala. Então ele não é materialista, ele quer deixar a gente falar, né? Falar à vontade. Então, eu vou só discorrer mais 5 minutos de palestra para encerrarmos. O dogmatismo religioso, esse sim é uma representação viva da cegueira espiritual. Tanta gente que ainda se esconde pelos dogmas de uma fé para acobertar os seus princípios não tão positivos que ainda alimenta. Esse dogmatismo religioso, essa inaceitação do outro como um ser que tem a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de ver o mundo, e querer condicionar aquela criatura sob as suas lentes. Vejamos, apenas um exemplo. Se alguém tiver encontrado nos textos bíblicos, por favor, pesquise, pegue meu número de WhatsApp, envie uma mensagem, cite a passagem, mas eu desconheço uma passagem dos textos bíblicos em que o Cristo ele se irrita, ele combate e ele insiste veementemente. Eu desconheço qualquer uma passagem de um texto bíblico que ele assuma essa atitude de combate a comportamentos como, por exemplo, o da mulher que se atribui, ou que é controverso, mas que se atribui nos textos bíblicos como a prostituta. Eu não vi o Cristo condenar a prostituta. Eu não vi o Cristo condenar o cobrador de impostos que se arrependeu pela exploração que estava emitindo.
Em nenhum momento nós vimos ou lemos nos textos bíblicos o Cristo condenar condições de castas, de religiões, de gênero, de situações sociais. A única classe, o único grupo específico que o Cristo combateu, e de acordo com os textos bíblicos, foi o único grupo que causou irritação e protesto no Cristo, foi justamente o grupo composto pela casta sacerdotal. Os sacerdotes da época. Aqueles que tinham uma beleza nos lábios, mas que não tinham uma profundidade no coração e nas atitudes. Foram os únicos indivíduos que o Cristo se irritou, combateu, criticou e protestou. A maior parte das guerras humanas foram engendradas em nome de Deus. 80% das guerras humanas foram guerras religiosas. O que é que está errado nessa equação? Tem alguma conta que não bate. Esse dogmatismo religioso revela essa cegueira espiritual. Quantos adentram ao mundo espiritual esperando a salvação, o paraíso, as benesses materiais, porque se disse um seguidor do Cristo e não obteve. Viu no mundo espiritual aqueles que ele julgava mais baixo, superiores a ele. Então, o dogmatismo religioso revela uma cegueira espiritual, porque a criatura não compreende ou não quer ver a sua inferioridade e projeta em modelos de perfeição e de salvação aquilo que ainda não consegue produzir em si mesmo. Quer salvar as outras criaturas sem antes ter salvo a si mesmo. É algo ilógico. E para encerrarmos, o orgulho e o egoísmo, que estão descritos no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo, numa mensagem do espírito Blaise Pascal. E esse espírito, ele gostava muito do orgulho e do egoísmo, porque ele chamava o orgulho e o egoísmo de monstro devorador das consciências, negação da caridade sendo o maior obstáculo da felicidade dos homens e lepra do coração humano. Era só isso. O orgulho e o egoísmo são as lepras do coração humano. São os elementos que nos impedem de entender que não somos o único no universo, que as necessidades devem ser compartilhadas e com isso todos crescemos, e que absolutamente todo o mal que existe no universo habita em nós mesmos pelo fato de sempre pensarmos unicamente em nós mesmos. É mais uma prova da cegueira espiritual que nos abate. Se queremos alargar a nossa visão espiritual, se nós quisermos não mais ser cegos guiando outros cegos, faz-se necessário que a luz desse conhecimento se converta em aplicabilidade, que o conhecimento se transforme em sabedoria, que a crença se transforme em razão e que a teoria se transforme em prática, numa reformulação dos pensamentos, das palavras e das atitudes e, no que diz respeito ao âmbito do espiritismo, numa mudança e numa reforma intelecto-moral que nos faça entender que entrar no espiritismo é assinar a ata de uma frequência de uma palestra pública. Que o espiritismo entrar em nós é, de alguma forma, conseguimos compreender a proposta dele em nossas vidas. Mas que o fenômeno do espiritismo sair de cada um de nós é o fenômeno em que esse conhecimento deixa de ser teorizado e passa a ser aplicado, para que daí possamos, em nome do espiritismo, dizer que não mais vivemos para o Cristo, mas que o Cristo vive dentro de cada um de nós. Essa será sempre a maior proposta de nossas vidas. Muita paz. Vamos então? Prece. Ela gosta de fazer prece, viu? Vamos então encerrar esse momento. Felizes por mais essa oportunidade.
e rogando o amparo da espiritualidade maior, o amparo do Cristo para as nossas vidas. Amado mestre, querido amigo, encerramos mais um ciclo de trabalhos durante essa semana. Trabalhos esses voltados para o nosso crescimento material, para o nosso desenvolvimento moral. Sabemos das dificuldades que nós enfrentamos em tentar colocar em prática aquilo que nós tanto estudamos, que nós tanto sabemos. Na condição de espíritas, essa exigência ainda se faz mais forte. Sabemos que não é fácil colocar em execução tudo aquilo que a espiritualidade repassou para cada um de nós através do exercício sagrado da mediunidade, do intercâmbio entre os dois mundos. Mas sabemos que se nós não dermos o primeiro passo, o caminho será mais longo, mais duradouro. E toda caminhada, como já dizia a poesia popular, deve começar no primeiro passo. Que nós possamos sentir o alvorecer da espiritualidade em cada um de nós. Que nós não tenhamos a ideia, a ilusão, o narcisismo de querer sermos perfeitos a troco de nada e da noite para o dia. Não. Sabemos que o caminho é longo. Sabemos que não é fácil vencer imperfeições que foram enraizadas em nossa intimidade durante milênios e milênios de existência enquanto criaturas. Mas a grande força da mudança reside em cada um de nós. Que tenhamos, então, consciência dessa força e que saibamos expandir essa força, potencializá-la, colocá-la em realidade para transformar o mundo em nossa volta através da transformação do nosso mundo interior. E que essa semana que adentra possa ser uma semana de paz, de sucesso, de vitórias espirituais para todos. E que no próximo domingo possamos estar aqui no grupo de estudos espíritas Chico Xavier, com outro expositor, com novos conhecimentos, para darmos prosseguimento ao nosso crescimento evolutivo aqui na Terra, junto com as benesses que o Espiritismo nos oferece. Que Deus nos abençoe. Assim seja. Muito bem, que possamos nós, após essa reflexão, esse momento de reflexão, possamos abrir os nossos olhos, né, para a vida. Mais uma vez, Tiago, muito obrigado por sua disponibilidade de nos trazer mais uma reflexão profunda. E o tempo é aquela coisa. Como o tempo é uma criação humana, às vezes eles nos prega essas pegadinhas, essas peças, né? O tempo passar e a gente nem perceber, né? E as máquinas que a humanidade cria, nem sempre elas nos mantêm dentro daquilo que a gente espera. Então, que nós possamos fazer uso das ferramentas que nos são disponibilizadas a cada dia, justamente nesse nosso processo de crescimento. Na próxima semana, eu queria lembrar que a campanha do quilo, que a gente sempre faz no segundo domingo, não será na próxima semana. Será no outro domingo, dia 18, que a gente vai fazer a nossa campanha do quilo. Porque próxima semana, sendo o Dia dos Pais, a gente reserva esse domingo para que nós possamos estar mais juntinhos daqueles que foram colocados em nossas vidas, né, que nos foi dada essa missão de paz. A todos que nos acompanharam pelas redes sociais, nossa gratidão por Deus permitir que essas ferramentas cheguem mais longe. Por isso, recebam o nosso abraço fraterno. A todos que aqui estão, que já vão para os seus lares, levem consigo a certeza de que Deus
ama a todos nós. Para quem for ficar para o passe, pedimos que permaneça em prece para que as equipes espirituais possam trabalhar da melhor forma possível. Paz e luz a todos. Jesus venceu o mundo e disse: nós também podemos vencê-lo. Boa noite a todos.